Oi, eu sou a Grazi e esse é O que esperar do livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia começa contando a história da criação do mundo, dos 6 dias em que Deus o criou e o descanso no sétimo dia. Fala sobre o surgimento de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, e sobre o jardim do Éden. Descreve o engano da serpente, que fez com que eles comessem do fruto proibido e fossem expulsos do paraíso. Após o relato da queda, o filho deles, Caim, mata o irmão Abel por ter sentido inveja da oferta que este fez a Deus. Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete, e é através dele que a descendência de Adão será considerada. Depois de 10 gerações surge Noé, e nessa época a humanidade está tão corrompida que Deus decide enviar o dilúvio para destruir tudo. É quando Deus faz uma aliança com Noé e o instrui a construir a arca e salvar da destruição somente sua família e um casal de cada animal. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, dão origem àqueles que repovoarão a terra novamente. Logo, os homens decidem construir uma torre que alcance os céus, a chamada Torre de Babel. Mas Deus frustra seus planos e confunde suas línguas, espalhando-os sobre a terra. É a partir de Sem, um dos 3 filhos de Noé, que surge Abrão, ao qual Deus faz a promessa de uma descendência numerosa. Abrão era casado com Sarai e não tinha filhos. Por isso, leva com ele seu sobrinho Ló, filho de seu falecido irmão Harã, quando Deus o orienta a partir de sua terra em Ur dos Caldeus e deixar sua parentela. Na época em que Ló e Abraão se separam por conta de seus imensos rebanhos, 4 reis se levantam contra 5 e invadem Gomorra, levando Ló, sobrinho de Abrão, prisioneiro. O tio socorre o sobrinho e o traz de volta. Sendo então abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que estabelece pela primeira vez o dízimo na Bíblia. Apesar de terem recebido a promessa de Deus quanto à sua descendência numerosa, Abrão e Sarai ainda não tinham filhos, o que a fez dar sua serva Agar a seu marido, para que gerasse filhos através dela. Nascendo então Ismael, o filho primogênito de Abrão. Deus então aparece a ele e instaura a circuncisão como sinal da aliança de que o Senhor seria o Deus de Abrão e de seus descendentes. O Senhor reafirma a promessa de dar-lhe um filho, e a partir de então ele é chamado Abraão. Deus decide então destruir Sodoma e Gomorra por conta de sua perversidade. Abraão tenta interceder por Sodoma, por conta de seu sobrinho Ló, que vivia naquela região. Mas os anjos do Senhor constatam a perversidade dos homens daquela cidade, e Deus inicia a destruição, poupando apenas Ló e sua família. Ao fugirem da cidade, a esposa de Ló acaba olhando para trás e se torna uma coluna de sal. Ló e suas filhas passam a viver numa caverna, e lá a filha mais velha embriaga o pai e se deita com ele. Depois a mais nova faz a mesma coisa. Ambas engravidam do próprio pai e dão origem a Ben-Ami, pai dos Amonitas, e Moabe, pai dos Moabitas. Depois disso, Abraão parte para Gerar, onde mente a respeito de sua esposa Sara, dizendo que ela é sua irmã. O rei Abimeleque acaba tomando Sara como esposa e é castigado por Deus. Ele descobre a verdade e questiona Abraão por que fez isso. Abraão ora pelo rei e Deus acaba curando-o das enfermidades. Depois, Deus cumpre sua promessa e Sara dá à luz seu filho Isaque, tendo ela 90 anos e Abraão 100. Quando Isaque é desmamado, Abraão dá um banquete, no qual Ismael ri de Isaque, e Sara pede a Abraão que expulse a serva Agar e seu filho Ismael. Agar se desespera ao ser expulsa e abandona o menino no meio do deserto. Mas um anjo do Senhor aparece a ela e promete a Ismael uma descendência numerosa. Logo depois, Abraão faz um acordo com Abimeleque em Berseba, de que aquele poço tinha sido cavado por ele. Quando Isaque cresce, Deus coloca Abraão à prova e pede que o sacrifique no Monte Moriá. Abraão obedece ao Senhor e quando está prestes a sacrificar o filho, Deus o impede e lhe provê o cordeiro para o holocausto, revelando assim a fidelidade de Abraão, que não lhe negou Isaque.
Sara morre aos 127 anos e Abraão compra um campo em Macpela para sepultá-la. Quando Abraão já está velho e em idade avançada, ordena a seu servo que vá até sua terra natal para buscar uma esposa para Isaque dentre os seus parentes. O servo parte para a Mesopotâmia e lá chegando ora e Deus atende a sua oração e envia até o poço onde ele estava Rebeca, filha de Betuel e neta de Naor, irmão de Abraão. Rebeca retorna à sua casa e conta tudo à sua família. Seu irmão Labão se apressa em ir até o servo de Abraão. Após receber presentes, eles liberam Rebeca para acompanhar o servo até Canaã e se casar com Isaque. Após a morte de Sara, Abraão se casa com Quétura e tem mais 6 filhos, os quais presenteia e envia para longe de Isaque, para que não tenham participação em sua herança. Abraão morre aos 175 anos e é sepultado junto de Sara na caverna de Macpela. Seu filho Ismael tem 12 filhos, os quais dariam origem aos ismaelitas, enquanto Isaque tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, os quais se agitavam no ventre de Rebeca, o que a fez questionar ao Senhor o que estava acontecendo. Deus disse a ela que em seu ventre havia 2 nações, que se separariam e que o mais novo prevaleceria sobre o mais velho. Quando crescem, Jacó se torna pastor e Esaú um caçador habilidoso. Um dia, ao retornar da caça, Esaú, exausto e faminto, troca seu direito de primogenitura por um ensopado de lentilhas, preparado por Jacó, dando origem a seu apelido, Edom, que significa vermelho. Algum tempo depois, a exemplo de seu pai Abraão, Isaque parte para Gerar, por conta da fome, e conta aos homens do lugar a mesma mentira que seu pai, afirmando que Rebeca era sua irmã e não sua esposa. Abimeleque, rei de Gerar, acaba descobrindo a verdade e repreende Isaque por tê-los enganado. Isaque prospera muito naquela região e acaba tendo disputas com os pastores locais a respeito dos poços que cavou. Ele se resigna e cava novos poços. Somente após cavar o 3º poço é que não houve mais disputa. Abimeleque, ao perceber que Isaque havia prosperado muito, vai até ele e faz um acordo de paz, para que não lhe faça mal. Esaú já tinha 40 anos quando tomou 2 mulheres cananeias para si, o que desagradou muito seus pais, Isaque e Rebeca. Quando Isaque envelhece, seus olhos enfraquecem muito, e ele pede a seu filho Esaú que lhe prepare uma refeição com sua caça, para que ele o abençoe antes de morrer. Rebeca, ao ouvir isso, pede que Jacó traga um animal do rebanho para que ela prepare uma refeição e Jacó seja abençoado no lugar do irmão mais velho. Ela providencia roupas de Esaú e pele de cabrito para cobrir os braços e pescoço de Jacó, para que Isaque não perceba a diferença entre os dois, visto que Esaú era muito peludo. Apesar de desconfiar, Isaque acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú. Quando este retorna da caça e prepara a refeição para o pai, descobre que o irmão o havia enganado a ambos e recebido a bênção no lugar do mais velho. Ele fica furioso e jura vingar-se do irmão assim que o pai morresse. Rebeca fica sabendo disso e orienta Jacó a ir até a casa de seu irmão Labão e lá permanecer até que a fúria de Esaú se apazigue. Então Isaque abençoa Jacó e lhe diz para não se casar com mulher cananeia. Ele parte então para Padã Arã. E ao perceber que seus pais não se agradavam das mulheres cananeias, Esaú toma para si uma 3ª esposa, dessa vez descendente de Ismael, irmão de Isaque. Quando Jacó parte, ele pernoita em determinado lugar, e lá tem um sonho onde vê uma escada que conduz até o céu, e anjos subindo e descendo. Ele chama o lugar de Betel, casa de Deus, e lá faz um voto de que o Senhor será o seu Deus, se o acompanhar durante a viagem, garantindo sustento e abrigo, e uma volta segura à casa de seu pai, e se compromete também a dar o dízimo de tudo que receber. Jacó chega à Mesopotâmia e encontra alguns pastores, e fica sabendo que são da região de Arã. Ao perguntar sobre Labão e Naor,
estes o informam que Raquel, filha de Labão, está vindo com as ovelhas. Ao vê-la, ele tira a pedra do poço e dá de beber às ovelhas. E conta a Raquel quem ele é. Ela corre para contar ao pai da chegada de seu sobrinho. Jacó fica na casa de Labão e, após trabalhar para ele um mês, ele pergunta qual deveria ser o seu salário. Jacó propõe trabalhar 7 anos pelo direito de se casar com sua filha Raquel. Passados os 7 anos, Labão engana Jacó e dá sua filha Lia em casamento no lugar da irmã, pois afirma que não era costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Jacó propõe trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ao final da cerimônia de casamento com Lia, recebe também Raquel como esposa. Quando Deus viu que Lia era desprezada por Jacó, deu-lhe filhos, mas Raquel continuava estéril. Lia teve 4 filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, deu a serva Bila a Jacó, a qual teve os filhos Dan e Naphtali. Depois foi a vez de Lia dar sua serva Zilpa a Jacó, a qual teve Gade e Azer. Depois disso, o filho de Lia encontrou mandrágoras no campo, e ela as negociou com Raquel em troca de uma noite com Jacó. Lia engravidou do 5º filho, Issacar, e depois do 6º, Zebulon. Ainda deu à luz uma menina chamada Diná. Por fim, Deus ouviu o clamor de Raquel e a fez engravidar de José. Depois do nascimento de José, Jacó decide partir com sua família, e Labão, seu sogro, insiste para que fique, pois sabia que o Senhor o havia abençoado muito seus rebanhos por conta dele. Jacó trabalha então mais 6 anos para Labão, até formar seu próprio rebanho. Ao longo desse tempo, Labão o engana e muda seu salário 10 vezes. Jacó aproveita a ausência de Labão, que havia saído para tosquear as ovelhas, e parte em segredo levando suas esposas, filhos e rebanhos. Ao saber disso, Labão persegue Jacó e o encontra 7 dias depois. Mas Deus lhe aparece em sonho e o impede de fazer ameaças ou promessas a Jacó. Ele questiona apenas por que levou seus ídolos, mas Jacó não sabia que Raquel os havia roubado da casa de seu pai antes de fugirem. E ela os escondeu na sela de seu camelo, onde Labão não conseguiu encontrar. Os dois fazem então um acordo de que nenhum dos dois passaria para o outro lado para prejudicarem um ao outro. Labão abençoa suas filhas e netos e retorna para sua terra em paz. Jacó prepara-se então para o encontro com seu irmão. Quando Esaú recebe a notícia, através do mensageiro, parte em direção a Jacó com 400 homens. Jacó teme pelo que pode acontecer e separa vários rebanhos e instrui seus servos a irem à sua frente e dizerem que são presentes para o seu irmão. Depois de atravessar sua família no Jaboque, Jacó passa a noite sozinho, quando um homem vem ao seu encontro e luta com ele a noite toda. Quando está prestes a amanhecer, o homem diz que precisa ir, mas Jacó não o deixa partir sem que antes o abençoe. O homem fere sua coxa e lhe dá um novo nome, Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó chama aquele lugar de Peniel, pois viu Deus face a face, mas sua vida foi poupada. Quando Jacó viu que Esaú se aproximava, separou sua família e colocou em ordem, com as mães e respectivos filhos, primeiro os filhos das servas e por último os filhos de Lia e Raquel. Ao se encontrarem, Esaú se agarra ao pescoço do irmão e o beija, e pede para o acompanhar até Seir, mas Jacó recusa, dizendo que precisa ir devagar por conta das crianças e rebanhos. Jacó parte então para Sucote. Jacó adquire terras em Siquém e ali se estabelece com sua família. Algum tempo depois, a filha de Jacó, Diná, vai até a cidade para conhecer as mulheres daquela terra. O filho de Amor, Siquém, agarrou-a e violentou-a. Apaixonado por Diná, ele vai até a casa dela pedir-lhe em casamento. Jacó, ao saber da desonra, fica em silêncio e aguarda a chegada dos filhos que estavam no campo. Eles ficam indignados ao saber do que Siquém fizera a sua irmã.
e tramam um plano para enganá-los. Eles dizem que todos os homens da cidade deverão se circuncidar para que possam se casar entre si. 3 dias depois da circuncisão, quando ainda sentiam dores, 2 irmãos de Diná, Simeão e Levi, invadem a cidade e matam à espada todos os homens, saqueando tudo e levando mulheres e crianças. Quando Jacó descobre sobre a matança, fica com medo do que os homens ao redor possam fazer à sua família. Deus aparece então a Jacó e o instrui a subir até Betel e livrar sua família de todos os ídolos e se purificar. Naquele lugar, ele lembra a Jacó de sua promessa, de uma descendência numerosa. Eles saem dali em direção a Efrata, mas à beira do caminho, Raquel dá à luz com sofrimento a seu segundo filho. Ela o chama Benoni, filho da minha aflição. Mas Jacó muda seu nome para Benjamim, filho da minha força. Ele sepulta a esposa à beira do caminho. Nessa época, Ruben, filho mais velho de Jacó, deita-se com a concubina Bila, desonrando assim seu pai. Jacó visita seu pai Isaque, o qual morre aos 180 anos e é sepultado em Manre, no túmulo de seus antepassados. Então é descrita a descendência de Esaú com suas 3 esposas, 2 cananeias e uma filha de Ismael, irmão de Isaque. Depois são descritos os descendentes de Seir e os reis e chefes de Edom. Os edomitas foram os descendentes de Esaú. Jacó habitou na terra de Canaã e tinha predileção pelo primogênito de sua amada esposa Raquel, e o presenteou com uma túnica longa, que fez com que os irmãos o odiassem. José, então com 17 anos, teve um sonho, no qual os feixes de trigo se curvavam diante dele, e um segundo sonho, no qual o sol, a lua e mais 11 estrelas também se curvavam diante dele. Seu pai o repreende e seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Um dia, seu pai Jacó pede para que José vá até seus irmãos para conferir se está tudo indo bem com os rebanhos. Quando o vem de longe, tramam um plano para matá-lo, mas o irmão mais velho, Ruben, os impede, dizendo para jogá-lo no poço vazio, pois pretendia levá-lo de volta a seu pai. Judá sugere aos irmãos que José seja vendido como escravo aos ismaelitas, que passavam por ali em direção ao Egito. Eles o vendem por 20 peças de prata, tiram sua túnica e a mergulham em sangue de bode. E a enviam ao pai, perguntando se a reconhece. Jacó reconhece e fica desolado, achando que animais selvagens o haviam devorado. Ele lamenta a morte do filho e não há quem o console. Nesse meio tempo, José é vendido a Potifar no Egito. Nessa época, Judá se afasta de sua família e vai morar com um homem chamado Ira, em Adulão. Lá se casa com uma mulher cananeia e tem 3 filhos, Onã e Selá. O primeiro é dado em casamento a uma mulher chamada Tamar, mas devido à sua perversidade, Deus o mata. Ao segundo filho, Onã, é dado a Tamar como esposa, mas ele se recusa a dar descendência ao irmão. Então Deus também o pune com a morte. Judá fica com medo de dar Tamar a seu 3º filho e a instrui a voltar à casa de seu pai e viver como viúva até que seu filho Selá cresça. Quando Tamar percebe que Selá já é crescido, mas que não a recebeu como esposa, ela trama uma armadilha para seu sogro Judá. Quando parte para tosquear ovelhas em Timna, ela coloca um véu e se coloca na entrada da cidade como prostituta, e Judá acaba se deitando com ela. Mas antes ela pede o anel, o cordão e o cajado como garantia. Quando Judá envia o cabritinho combinado como pagamento, seu amigo não a encontra lá e diz que não há nenhuma prostituta naquela região. 3 meses mais tarde, disseram a Judá que sua nora havia se prostituído e engravidado. Ele ordena que a queimem viva, mas ela envia os pertences de Judá e diz que está grávida do homem a quem aqueles objetos pertencem. Judá reconhece seu erro em não dar seu filho em casamento a ela, declarando que ela é mais justa que ele. Tamar dá à luz gêmeos, Perez e Zerá. Voltando ao Egito, José é vendido como escravo a Potifar, oficial do faraó.
e é colocado como encarregado de todos os seus bens. Tudo que José faz prospera e Deus abençoa Potifar por conta dele. José era um jovem bonito e atraente e chama a atenção de sua senhora, a qual deseja se deitar com ele. José se recusa, mas um dia ela se aproveita da ausência dos servos para instigar José. Ele foge correndo, deixando seu manto para trás. Ela o acusa de assediá-la e Potifar, indignado, o envia para a prisão. Contudo, na prisão, o carcereiro se agrada de José e o coloca como responsável de tudo, onde ele também prospera em tudo que faz. Passado algum tempo, dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei, têm sonhos na mesma noite e não havia quem os interpretasse. José lhes pergunta os sonhos e dá a cada um a sua interpretação. Ao copeiro, ele afirma que será restituído ao cargo em 3 dias. E ao padeiro, diz que será executado também em 3 dias. Tudo acontece como José interpretara, e ele pede ao copeiro que se lembre dele. Mas ele esquece do que fez, e José fica na prisão por mais 2 anos. Depois disso, o faraó tem um sonho, no qual 7 vacas gordas saem do Nilo e são devoradas por 7 vacas magras e mirradas. Depois sonha que 7 espigas graúdas são devoradas por 7 espigas mirradas e ressequidas. Faraó fica perturbado, mas nenhum de seus sábios e magos consegue interpretar os sonhos. É quando o copeiro se lembra de José e de sua capacidade de interpretar sonhos corretamente. Ele é então chamado à presença de Faraó, troca de roupa, se barbeia e se apresenta ao Faraó, que lhe conta ambos os sonhos. Ele diz então que a interpretação vem de Deus e que o Faraó teve o mesmo sonho, que haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, e que o sonho foi revelado 2 vezes porque Deus já estava decidido e se apressava em executá-lo. José instruiu o Faraó a buscar um homem criterioso e sábio para recolher e armazenar 1/5 da produção durante os anos de fartura, para que houvesse excedente durante os anos de fome. O faraó elege então José para que seja o governador de todo o Egito. Além de lhe dar a posição de governador, o faraó dá a José uma esposa, com quem ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Após os 7 anos de fartura vem a fome, e Jacó instrui os filhos a irem até o Egito para comprar comida. Lá chegando, José reconhece os irmãos, mas eles não o reconhecem, e os acusa de serem espiões. Eles dizem que eram 12 irmãos, que um havia morrido e o caçula estava com seu pai em Canaã. José os despede com comida e sua prata de volta na bagagem e orienta que só voltem se trouxerem o caçula. Ao voltarem a Canaã, os irmãos contam tudo ao pai Jacó, mas ele não permite que Benjamim vá. Somente quando a comida se esgota é que ele libera Benjamim para acompanhá-los. Judá se responsabiliza pela vida do caçula e eles retornam ao Egito. Lá chegando, são recebidos por José, o qual lhes oferece um banquete. Ao despedi-los, orienta seu administrador a colocar sua taça na bagagem de Benjamim. Eles ainda não haviam se afastado da cidade quando o administrador os encontrou e acusou de roubar a taça. Quando encontrada na bagagem de Benjamim, todos rasgam suas vestes e retornam à cidade. Ao vê-los, José já não se contém e revela toda a verdade e pede para que tragam seu pai Jacó ao encontro dele. Jacó se alegra ao saber que José está vivo e emigra para o Egito com seus 70 descendentes. Ele se estabelece no Egito e vive por lá 17 anos até que sua morte se aproxima. Ele pede para que seja sepultado em Canaã, junto de seus antepassados. Ele toma os filhos de José, Efraim e Manassés, como seus, e estabelece o mais novo como superior ao mais velho. Antes de morrer, Jacó abençoa cada um dos seus 12 filhos. E após sua morte, toda uma comitiva parte do Egito para sepultá-lo em Canaã. Depois que retornam ao Egito, os irmãos de José temem que o irmão queira se vingar após a morte do pai. Mas ele garante que os perdoou e não lhes fará nenhum mal. Aos 110 anos, é José quem morre, dando fim a toda aquela geração. Mas antes de partir, ele diz que Deus os levará de volta a Canaã
e pede para que seus ossos sejam levados para a terra prometida. Puxa, foi uma jornada e tanto ao longo de 50 capítulos. Sei que esse resumo apresenta alguns dos aspectos mais importantes desse livro tão fantástico que é o livro de Gênesis. Mas creio que conseguimos recapitular um pouco do que esse livro nos conta. Mas se você quiser conhecer esse livro em detalhes, sugiro que acompanhe toda a playlist 15 minutos com a Bíblia Gênesis. Vale muito a pena ver e rever cada capítulo do primeiro livro da Bíblia. E agora eu te convido a prosseguir a leitura com o segundo livro, Êxodo. Eu te espero no próximo vídeo.